Você sente que as pessoas não te levam a sério. Você fala e ninguém escuta de verdade. Você entra numa sala e é como se fosse invisível. As pessoas te interrompem no meio da frase, ignoram suas ideias, tratam você como se suas palavras não tivessem peso. Você sabe que algo está errado, mas não consegue identificar exatamente o que. Essa sensação de ser descartável nas conversas, de ter sua presença diminuída, de sentir que perdeu algo valioso, mas não sabe quando isso aconteceu. O respeito não desaparece da noite para o dia. Ele escorre pelos dedos, através de pequenas ações que você repete todos os dias sem perceber. Comportamentos que parecem inofensivos, mas que minam sua dignidade centímetro por centímetro. E o pior é que você mesmo está construindo essa prisão, tijolo por tijolo, escolha por escolha. Marco Aurélio governava o império mais poderoso do mundo, comandava legiões, decidia o destino de nações inteiras. Mas todas as noites ele escrevia em seu diário pessoal sobre uma única batalha, a mais importante de todas, a batalha contra os próprios hábitos que destroem o respeito próprio. Ele sabia algo que a maioria das pessoas ignora. O respeito dos outros é apenas o reflexo do respeito que você tem por si mesmo. Quando você se trai, quando você quebra suas próprias regras, quando você se permite comportamentos indignos, o mundo ao redor percebe e responde de acordo. Epicteto nasceu escravo, não tinha nada, nenhum poder, nenhuma influência, nenhum privilégio, mas conquistou o respeito dos homens mais poderosos de Roma. Como? Ele controlava a única coisa que ninguém podia tirar dele, seus próprios padrões de comportamento. Sêneca era um dos homens mais ricos de Roma, conselheiro do imperador, mas escrevia constantemente sobre como a riqueza e o poder não garantem respeito. O que garante respeito é a forma como você se comporta quando ninguém está olhando. Hoje eu vou te mostrar 15 hábitos que estão destruindo seu autorrespeito e fazendo as pessoas te ignorarem. Não são conselhos motivacionais vazios, são padrões de comportamento identificados pelos estoicos há 2000 anos. Padrões que continuam destruindo vidas até hoje. E cada um deles está sob seu controle absoluto. Se você assimilar isso até o final, vai entender por que algumas pessoas naturalmente comandam respeito, enquanto outras são constantemente ignoradas. A diferença não está no talento, não está na sorte, está nos hábitos diários. Hábito 1. Você diz sim quando deveria dizer não. Toda vez que você concorda com algo que viola seus próprios valores, você se trai. Toda vez que você aceita um comportamento que te desconforta só para evitar conflito, você perde um pedaço da sua dignidade. As pessoas sentem isso. Elas percebem que você não tem limites claros. E quem não tem limites claros, não tem respeito. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. O poder está em dizer não quando algo não está alinhado com quem você é. Mas a maioria das pessoas prefere a paz falsa do acordo ao desconforto da honestidade. Resultado, todo mundo passa por cima delas. Sêneca observou algo crucial em suas cartas. Ele disse que o homem que concorda com tudo, na verdade, não concorda com nada, porque não tem convicções próprias. É apenas um eco das vontades alheias. As pessoas não respeitam ecos, elas respeitam vozes autênticas. Pense em alguém que você realmente respeita. Agora pense se essa pessoa diz sim para tudo, se ela dobra seus valores para agradar os outros. Não. As pessoas que respeitamos têm limites claros e os defendem. Quando você diz sim, sabendo que deveria dizer não, você ensina os outros a não te respeitar. Você literalmente treina as pessoas ao seu redor a ignorarem suas necessidades. E pior, você perde o respeito por si mesmo, porque lá no fundo, você sabe que está se traindo. Aplicação prática: amanhã, alguém vai te pedir algo que você não quer fazer. Pode ser um favor inconveniente,
Pode ser concordar com uma opinião que você discorda. Pode ser aceitar um comportamento que te incomoda. Nesse momento você tem uma escolha: dizer não com clareza e dignidade, ou dizer sim e perder mais um pedaço do seu autorrespeito. Não precisa ser grosseiro, não precisa ser agressivo. Os estoicos ensinavam a firmeza serena. Você simplesmente diz: não posso fazer isso, ou não concordo com isso, ou isso não funciona para mim. Simples, direto, respeitoso. As primeiras vezes vão ser desconfortáveis. Você vai sentir culpa, vai temer a reação dos outros, vai querer voltar atrás. Normal, você está quebrando um padrão de anos. Mas observe o que acontece quando você mantém sua posição. As pessoas começam a te respeitar mais, não menos. Elas percebem que você tem convicções, que você não é manipulável, e você sente algo que não sentia há tempos: respeito por si mesmo. Erro comum: as pessoas acham que desabafar é saudável, que expressar frustração verbalmente ajuda a processar emoções. Mentira. Estudos modernos confirmam o que os estoicos já sabiam: reclamar reforça padrões neurais negativos. Quanto mais você reclama, mais sua mente busca motivos para reclamar. Você literalmente treina seu cérebro para a infelicidade. Desabafar ocasionalmente com alguém de confiança é uma coisa. Fazer da reclamação um hábito diário é completamente diferente. Os estoicos não reprimiam emoções. Eles as processavam através da razão e da ação. Sentia raiva, examinava racionalmente a causa e agia para resolver. Não ficava ruminando e reclamando por dias. Essa é a diferença entre processar emoções de forma saudável e se afogar nelas. Hábito 3. Você quebra promessas consigo mesmo. Você diz que vai acordar cedo e não acorda. Diz que vai começar a treinar e não começa. Diz que vai estudar e passa a noite navegando sem rumo. Cada promessa quebrada consigo mesmo é um golpe no seu autorrespeito. Cada vez que você não cumpre o que prometeu a si mesmo, você perde credibilidade interna. E se você não acredita em você, por que os outros acreditariam? Marco Aurélio era implacável com isso. Ele escrevia: ao amanhecer, quando você tiver dificuldade em sair da cama, diga a si mesmo: estou me levantando para fazer o trabalho de um ser humano. Não havia espaço para negociação com ele mesmo. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando você controla seus próprios compromissos. Um homem livre cumpre o que promete, especialmente para si mesmo. Um escravo é controlado por impulsos momentâneos. Você está sendo livre ou escravo dos seus próprios caprichos? Sêneca observou algo brutal. Ele disse que não confiamos em pessoas que quebram promessas conosco, mas quebramos promessas com nós mesmos diariamente e esperamos manter o autorrespeito. Seu relacionamento mais importante é consigo mesmo. Se você traz esse relacionamento constantemente, como pode se respeitar? Como pode esperar que outros te respeitem se você não respeita suas próprias palavras? Aplicação prática: amanhã de manhã, faça apenas uma promessa a si mesmo. Não 10, não 5. Uma única promessa pequena e específica. Pode ser: vou ler 10 páginas de um livro. Vou caminhar 15 minutos, vou beber 2 litros de água. Algo simples, que você sabe que consegue cumprir. Agora vem a parte crucial: cumpra. Não importa o que aconteça, não importa como você se sinta, cumpra essa única promessa. Trate isso como se sua vida dependesse disso, porque na verdade depende. Sua autoestima depende disso. No dia seguinte, cumpra a mesma promessa novamente. Depois de 7 dias cumprindo a mesma promessa, adicione uma segunda. Continue assim, construindo credibilidade interna lentamente. Os estoicos chamavam isso de construir caráter através de pequenas vitórias diárias. Marco Aurélio não se tornou o imperador, filósofo, em um dia. Ele construiu isso através de milhares de pequenas promessas cumpridas consigo mesmo. Você pode fazer o mesmo.
Arrow Common. As pessoas prometem demais e entregam de menos. Segunda-feira chegam motivadas e prometem transformar a vida inteira. Acordar às 5, treinar, meditar, estudar, comer perfeitamente. Terça-feira já quebraram tudo e se sentem piores do que antes. Os estoicos eram práticos. Eles sabiam que transformação real acontece em passos pequenos e consistentes. Epicteto dizia: se você quer melhorar, contente-se em parecer tolo e estúpido em coisas externas. Comece pequeno. Construa by Selida. Melhor cumprir uma promessa pequena por 30 dias do que quebrar 10 promessas grandes em 3 dias. Seu cérebro precisa reaprender a confiar em você. E isso só acontece através de consistência, não de explosões motivacionais. Hábito 4. Você busca aprovação constante. Você posta algo e fica checando quantas curtidas recebeu. Você conta uma história e observa ansiosamente as reações. Você muda de opinião dependendo de quem está na sala. Essa necessidade de validação externa destrói seu autorrespeito mais rápido que qualquer outra coisa, porque você entrega seu poder para as opiniões alheias. Epicteto tinha uma frase devastadora sobre isso. Ele dizia: se você busca a aprovação de outros, você se tornou escravo deles. E ele sabia do que estava falando. Ele tinha sido escravo literal. A pior escravidão não é física, é mental. Marco Aurélio governava milhões, mas escrevia: não perca tempo pensando sobre o que um bom homem deveria ser. Seja um. Ele não buscava a aprovação, ele buscava a virtude. Grande diferença. Quando você vive para impressionar os outros, você perde contato com quem realmente é. Você se torna uma versão performática de si mesmo, e no fundo, você sabe que é falso. Sêneca observou que gastamos a vida inteira preocupados com o que os outros pensam, e morremos sem saber o que nós pensamos. Trágico, mas verdadeiro. As pessoas que mais admiramos não ligam para a aprovação. Elas têm padrões internos claros e vivem por eles, independente da plateia. Aplicação prática durante uma semana inteira. Tome decisões baseadas no que você acha certo, não no que vai impressionar os outros. Vista a roupa que você gosta, não a que está na moda. Compartilhe a opinião que você realmente tem, não a que vai gerar mais likes. Escolha o restaurante que você quer ir, não o que parece mais instagramável. Parece simples, mas vai ser desconfortável. Você vai sentir aquela voz dizendo: mas o que vão pensar? Ignore essa voz. Ela é o eco da sua escravidão. Os estoicos praticavam exercícios deliberados para quebrar a necessidade de aprovação. Epicteto mandava seus alunos fazerem coisas deliberadamente estranhas em público para se libertarem do medo do julgamento. Você não precisa de extremos. Apenas pare de consultar o tribunal das opiniões alheias antes de cada decisão. Observe o que acontece. Você vai se sentir mais autêntico, mais livre, mais respeitável. E, ironicamente, as pessoas vão te respeitar mais quando você parar de buscar a aprovação delas, porque finalmente vão ver alguém real. Arrow Common. Não confunda independência de opinião com arrogância. Não se trata de ignorar todo o feedback ou achar que você está sempre certo. Os estoicos valorizavam sabedoria e aprendizado. Eles ouviam conselhos, consideravam outras perspectivas. A diferença é que eles filtravam tudo através da própria razão. Não aceitavam cegamente. Não rejeitavam defensivamente. Avaliavam com clareza e decidiam por si mesmos. Essa é a diferença entre independência saudável e teimosia infantil. Marco Aurélio tinha conselheiros. Ouvia opiniões diversas, mas a decisão final era sempre dele, baseada nos seus princípios, não no medo de desagradar. Hábito 5. Você tolera desrespeito. Alguém te interrompe constantemente e você não diz nada. Alguém faz uma piada às suas custas e você ri junto. Alguém cruza seus limites e
você deixa passar. Cada vez que você tolera desrespeito, você ensina os outros que podem te desrespeitar. E pior, você confirma para si mesmo que não merece respeito. Sêneca escrevia sobre isso com clareza brutal. Ele dizia: você convida a injúria quando a aceita silenciosamente. Não responder ao desrespeito não é sabedoria, é covardia disfarçada. Os estoicos não eram capachos. Marco Aurélio comandava exércitos. Epicteto enfrentava tiranos verbalmente. Sêneca confrontava até o imperador quando necessário. Eles eram serenos, mas jamais submissos. Entenda isso. Aceitar tudo não é estoicismo. É falta de dignidade. Existe uma diferença gigante entre não se importar com coisas triviais e tolerar violações claras de respeito. Os estoicos ignoravam insultos vazios de pessoas insignificantes. Mas quando alguém cruzava um limite real, eles respondiam com firmeza, com clareza, sem emoção excessiva, mas com ação definitiva. Quando você tolera desrespeito, você está dizendo ao mundo: podem me tratar assim. E o mundo aceita seu convite com prazer. Aplicação prática da próxima vez que alguém te desrespeitar: responda imediatamente. Não deixe passar. Não engula. Não finja que não aconteceu. Responda com a técnica estoica, calmo, mas firme. Olhe a pessoa nos olhos e diga: não fale assim comigo. Ou isso não é aceitável. Ou não vou tolerar esse comportamento. Não grite. Não se justifique excessivamente. Não entre em debate longo. Estabeleça o limite e mantenha. A pessoa vai testar, vai tentar minimizar, vai dizer que você está exagerando. Mantenha sua posição. Os estoicos ensinavam que você não precisa convencer ninguém da validade dos seus limites. Você apenas os mantém. Se a pessoa continua desrespeitando após você estabelecer o limite claramente, você toma a ação estoica final: distância. Epicteto dizia: se algo não te serve, deixe ir. Isso inclui pessoas que insistem em te desrespeitar. Não é sobre vingança, não é sobre drama, é sobre dignidade simples. Erro comum: as pessoas confundem tolerância com sabedoria. Acham que ser estoico é deixar tudo passar, aceitar qualquer comportamento com serenidade. Não, os estoicos toleravam o inevitável: clima, envelhecimento, morte, mas não toleravam desrespeito intencional de outras pessoas. Essa é uma escolha, não uma fatalidade. Marco Aurélio escreveu sobre lidar com pessoas difíceis, mas ele também removeu pessoas tóxicas da sua corte. Sêneca aconselhava distância de pessoas viciosas. Serenidade não significa aceitar abuso. Significa responder sem perder seu centro, mas ainda assim responder. Hábito 6. Você vive no modo reativo. Você acorda e imediatamente checa o celular. Passa o dia respondendo mensagens, apagando incêndios, sendo empurrado de um lado para o outro pelas demandas alheias. Você não controla seu tempo. Seu tempo controla você. E quando você não controla nada na sua vida, você perde o autorrespeito rapidamente. Marco Aurélio acordava antes do amanhecer e passava a primeira hora do dia em contemplação e preparação mental. Ele governava um império, mas não deixava o império governá-lo. Ele escolhia suas respostas deliberadamente. Os estoicos chamavam isso de agir, não reagir. Sêneca observou que a maioria das pessoas não vive, apenas é vivida. São empurradas pelos eventos como folhas ao vento, sem direção, sem controle, sem dignidade. Você age ou é agido? Quando você vive no modo reativo, você está constantemente em desvantagem. Você responde às prioridades dos outros, não às suas. Você gasta energia com urgências que não são suas. E no fim do dia, você não construiu nada que importa para você. As pessoas percebem isso. Elas percebem que você está disponível para qualquer distração, que você não tem prioridades claras,
e param de te respeitar. Porque respeito vai para quem tem propósito. Claro, aplicação prática amanhã de manhã. Faça isso. Antes de olhar o celular, antes de responder qualquer mensagem, dedique a primeira hora do dia para você. Use a técnica de Marco Aurélio. Sente-se em silêncio por 10 minutos e prepare sua mente para o dia lembrar-se dos seus princípios. Depois, trabalhe na tarefa mais importante para seus objetivos por 50 minutos. Não e-mails, não mensagens, não urgências alheias. Seu trabalho mais importante. Só depois dessa hora, você pode abrir as comportas e lidar com as demandas do mundo. Essa única mudança transforma tudo. Você começa o dia no controle, não sendo controlado. Os estoicos sabiam que as primeiras horas definem o tom do dia inteiro. Se você começa reativo, vai passar o dia inteiro reagindo. Se começa proativo, mantenha o controle. É simples, mas pouquíssimas pessoas fazem isso. Elas acordam e imediatamente se entregam ao caos. E depois reclamam que não tem tempo para nada importante. Erro comum: as pessoas acham que precisam estar sempre disponíveis, que responder imediatamente é ser responsável, que ignorar mensagens por 1 hora é falta de educação. Mentira. Isso é insegurança disfarçada de profissionalismo. Os estoicos estabeleciam limites claros no seu tempo. Sêneca tinha horas específicas para correspondências. Marco Aurélio tinha momentos de isolamento total. Eles entendiam que estar sempre disponível para os outros significa nunca estar disponível para si mesmo. E quem abandona a si mesmo perde o autorrespeito. Você não precisa responder tudo imediatamente. As pessoas vão sobreviver, o mundo vai continuar girando. Estabeleça seus blocos de tempo protegido e defenda-os como defenderia qualquer compromisso importante. Porque são hábito 7. Você não cuida do seu corpo. Você come qualquer coisa, dorme mal, não se exercita, trata seu corpo como uma lixeira e espera se sentir respeitável. Impossível. O corpo é o templo da mente. Marco Aurélio treinava diariamente, mesmo sendo imperador. Ele lutava, montava a cavalo, mantinha-se forte fisicamente. Não por vaidade, por respeito próprio. Epicteto, mesmo sendo professor de filosofia, enfatizava exercício físico como parte fundamental do desenvolvimento do caráter. Corpo fraco, mente fraca. Os estoicos sabiam disso. Sêneca escrevia sobre como o corpo negligenciado arrasta a mente para baixo. Você não consegue pensar claramente quando está constantemente cansado, mal alimentado, sedentário. Sua energia está sempre baixa. E baixa energia significa baixo autorrespeito. Quando você não cuida do corpo, você está dizendo: não sou importante o suficiente para merecer cuidado. Essa mensagem penetra fundo no seu subconsciente e contamina tudo. As pessoas também percebem, não conscientemente talvez, mas percebem. Alguém que claramente não se cuida emite uma mensagem de descaso consigo mesmo. E os outros tratam você de acordo. Aplicação prática: comece com o básico estoico. Movimento diário, alimentação digna, sono adequado. Não precisa de academia cara ou dieta complexa. Caminhe 30 minutos por dia, todo dia, sem exceção, como se fosse um compromisso inegociável. Os estoicos caminhavam enquanto pensavam. Use esse tempo para processar o dia, para planejar, para simplesmente existir, sem distrações. Alimentação. Uma regra simples que os estoicos seguiam: coma comida real, não coma demais, principalmente plantas. Sêneca praticava jejum regular não por religião, mas por disciplina, para lembrar que ele controlava o corpo, não o contrário. Sono, Marco Aurélio ia dormir cedo e acordava cedo. Ele respeitava o ritmo natural do corpo. Nada de ficar rolando no celular até 2 da manhã. Você não é adolescente. Você é um adulto que deve se respeitar. Depois de 30 dias cuidando do corpo consistentemente,
você vai sentir diferença profunda, mais energia, mais clareza mental, mais autorrespeito. E as pessoas vão notar também, sem você precisar dizer nada. Erro comum: as pessoas tratam cuidado com o corpo como vaidade, como se exercitar ou comer bem fosse superficialidade. Errado, completamente errado. Cuidar do corpo é respeito básico pela sua existência. Os estoicos não eram vaidosos, mas eram disciplinados fisicamente. A diferença está na motivação. Você cuida do corpo para ser saudável e funcional, não para impressionar desconhecidos no Instagram. Marco Aurélio se exercitava para ter força para governar. Epicteto ensinava higiene e cuidado físico como fundamentos de vida digna. Não é sobre ter tanquinho, é sobre não se abandonar. Grande diferença. Hábito 8. Você mente para si mesmo. Você diz que vai mudar, mas não muda. Diz que é feliz, mas não é. Diz que está tudo bem, mas está desmoronando por dentro. Cada mentira que você conta para si mesmo corrói seu autorrespeito como ácido, porque lá no fundo você sabe a verdade. Marco Aurélio escreveu: a primeira regra é manter um espírito imperturbável. A segunda é olhar as coisas de frente e com reckless pelo que os no. Olhar as coisas de frente significa parar de mentir para os outros e especialmente para si mesmo. Epicteto era brutal com autoenganação. Ele dizia: quantas coisas você tem evitado por considerar difíceis ou inconvenientes, que agora são impossíveis porque você fingiu que não existiam. A negação não resolve problemas, apenas ousadia. E problemas adiados crescem como tumores. Sêneca observou que mentimos mais para nós mesmos do que para qualquer outra pessoa, e pagamos o preço mais alto por essas mentiras, porque você não pode respeitar alguém que vive em fantasia, mesmo quando esse alguém é você. Quando você mente para si mesmo sobre suas falhas, seus medos, suas responsabilidades, você perde contato com a realidade. E uma pessoa desconectada da realidade não pode funcionar bem, não pode tomar boas decisões, não pode crescer. Aplicação prática. Hold à noite. Pegue um papel e escreva 3 verdades que você tem evitado. Pode ser sobre seu trabalho, seu relacionamento, sua saúde, seus hábitos. 3 coisas que você sabe que são verdade, mas tem fingido que não são. Escreva sem filtro, sem suavizar. Os estoicos praticavam o que chamavam de exame noturno. Sêneca fazia isso todas as noites. Revisava o dia com honestidade brutal. Onde ele falhou, onde ele poderia ter agido melhor. Sem piedade, mas também sem julgamento cruel. Apenas verdade pura. Depois de escrever suas 3 verdades, pergunte: o que eu vou fazer sobre isso? Não amanhã, não na próxima semana. Que pequena ação eu posso tomar agora para começar a lidar com essa verdade? Pode ser uma conversa difícil que você precisa ter. Pode ser uma decisão que você está adiando. Pode ser simplesmente admitir, em voz alta, que você estava errado. Faça algo pequeno, mas real. Os estoicos sabiam que reconhecer a verdade sem ação é inútil. A honestidade consigo mesmo deve levar à mudança, senão é apenas masoquismo. Comece pequeno, mas comece hoje. Error. As pessoas confundem honestidade brutal com autocrítica destrutiva. Começam a se atacar verbalmente, a se chamar de patético, de fracassado, de inútil. Isso não é honestidade estoica. Isso é autoflagelação. Os estoicos eram honestos, mas não cruéis consigo mesmos. Marco Aurélio identificava seus erros claramente, mas depois perguntava: como posso fazer melhor? Não ficava ruminando sobre como era horrível. A diferença é crucial. Honestidade para crescer versus honestidade para se punir. Uma liberta, outra aprisiona. Seja honesto sobre suas falhas, mas também sobre sua capacidade de mudança. Hábito 9. Você fala demais.
e escuta de menos. Você interrompe as pessoas, domina conversas, fala sobre si mesmo constantemente. Você acha que está se fazendo presente, mas está se tornando irrelevante. Pessoas que falam demais raramente dizem algo que vale a pena ouvir. Epicteto tinha uma regra simples: temos 2 ouvidos e uma boca por uma razão. Use-os nessa proporção. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo, era conhecido por ouvir mais do que falar. Ele consultava, ponderava, absorvia perspectivas antes de decidir. Sua força vinha do silêncio estratégico, não do discurso vazio. Sêneca escreveu cartas famosas, mas nas conversas ele preferia ouvir. Ele sabia que você aprende 0 quando está falando. Você só repete o que já sabe. As pessoas que realmente comandam respeito falam pouco, mas quando falam, todos escutam. Por quê? Porque suas palavras têm peso, são pensadas, são raras. Quando você fala o tempo todo, suas palavras se tornam ruído. Ninguém presta atenção de verdade, porque você sempre tem algo a dizer. Mas quando você fala raramente e com propósito, as pessoas se inclinam para ouvir. Essa é a diferença entre alguém respeitável e alguém irritante. Aplicação prática na próxima semana. Pratique o exercício estoico do silêncio estratégico. Em cada conversa, fale metade do que você normalmente falaria. Literalmente metade. Force-se a ouvir mais profundamente. Quando alguém estiver falando, não fique pensando na sua resposta. Os estoicos chamavam isso de falsa escuta. Você está fisicamente presente, mas mentalmente ausente. Escute de verdade. Absorva o que a pessoa está dizendo. Faça perguntas em vez de dar opiniões. Mostre interesse genuíno em vez de esperar sua vez de falar. Você vai notar algo extraordinário. As pessoas vão gostar mais de você, vão te procurar mais, vão te respeitar mais. Por quê? Porque você se tornou raro no mundo moderno. Alguém que realmente escuta. Sêneca dizia que a maioria das pessoas não conversa, apenas espera a sua vez de falar. Quando você falar, que suas palavras sejam medidas e significativas, como flechas precisas, não como chuva de balas perdidas. Pessoas quietas demais também não ganham respeito. Existe diferença entre silêncio estratégico e timidez patológica. Os estoicos eram ouvintes atentos, mas quando precisavam falar, falavam com clareza e autoridade. Não eram invisíveis socialmente. A chave é intencionalidade. Você escolhe quando falar e quando ouvir. Não é dominado por insegurança ou necessidade de aprovação. Marco Aurélio, em reuniões estratégicas, ouvia todos primeiro, mas quando chegava a sua vez de decidir, ele falava e todos obedeciam. Presença verdadeira não vem de volume de palavras, vem de qualidade e time. Hábito 10. Você vive no passado ou no futuro. Você rumina erros que cometeu há anos. Você se preocupa com desastres que podem nunca acontecer. Você está sempre em qualquer lugar, exceto no presente. E quando você não está presente na sua própria vida, você perde o autorrespeito completamente. Marco Aurélio escreveu uma das frases mais poderosas sobre isso. Confine-se ao presente. Você sofre não porque as coisas são ruins, mas porque você está mentalmente em outro tempo. Os estoicos eram obcecados com o presente, não porque ignoravam passado ou futuro, mas porque entendiam uma verdade fundamental. Você só pode agir agora. Epicteto ensinava que ansiedade vem de viver no futuro que não existe. Depressão vem de viver no passado, que não pode ser mudado. Paz vem de habitar o único momento que realmente existe. Sêneca observou que gastamos a vida inteira nos preparando para viver, sempre pensando que a vida real começa depois da faculdade, depois da promoção, depois de aposentar, e morremos sem ter vivido um único dia plenamente. Quando você não está presente, você não pode construir nada real. Você está mentalmente ausente da sua própria existência. E pessoas ausentes
não são respeitadas. Aplicação prática. Toda vez que você perceber sua mente vagando para o passado ou futuro, faça o exercício estoico de ancoragem. Pare e nomeie 5 coisas que você pode ver agora. Depois 4 coisas que pode tocar, 3 que pode ouvir, 2 que pode cheirar, 1 que pode saborear. Isso traz sua mente imediatamente para o presente. Os estoicos usavam técnicas similares 2000 anos atrás. Marco Aurélio se lembrava constantemente: você não está obrigado a ter uma opinião sobre isso. Ele cortava pensamentos sobre coisas fora do momento presente. Pratique isso durante tarefas simples. Quando estiver comendo, só coma. Sinta cada sabor. Quando estiver caminhando, só caminhe. Sinta cada passo. Quando estiver conversando, só converse. Esteja totalmente presente. Parece simples, mas é revolucionário, porque 90% das pessoas vivem como fantasmas, fisicamente aqui, mas mentalmente em qualquer outro lugar. Quando você está verdadeiramente presente, você tem uma presença que as pessoas sentem. Você se torna alguém real em um mundo de pessoas meio presentes. Erro comum: não confunda viver no presente com não planejar o futuro. Os estoicos planejavam meticulosamente. Marco Aurélio planejava campanhas militares com meses de antecedência. A diferença é que eles planejavam no presente. Dedicavam tempo presente para pensar o futuro de forma produtiva. Mas não ficavam ansiosos sobre possibilidades. Planejavam, agiam, depois soltavam o controle sobre resultados. Também aprendiam com o passado sem viver nele. Marco Aurélio estudava história constantemente, mas para extrair lições, não para ruminar sobre glórias perdidas. Use passado como professor e futuro como direção, mas viva no agora. Hábito 11. Você consome lixo mental. Você passa horas em redes sociais, vendo vidas alheias. Assiste notícias sensacionalistas que te deixam ansioso. Consome entretenimento vazio que não agrega nada. Seu tempo mais precioso desperdiçado em lixo mental. E você se pergunta por que não se respeita. Marco Aurélio era seletivo brutal sobre o que permitia entrar em sua mente. Ele escreveu: seja como o promontório contra o qual as ondas quebram constantemente, mas ele permanece firme. Sua mente é o promontório, o lixo mental são as ondas. Sêneca aconselhava a leitura cuidadosa de poucos livros bons versus leitura superficial de muitos ruins. Ele sabia que qualidade de input determina qualidade de pensamento. Você acha que pode encher a cabeça de fofoca, drama, negatividade e ainda assim manter autorrespeito? Impossível. Epicteto ensinava controle rigoroso sobre o que você permite em sua consciência. Não deixe qualquer pensamento entrar livremente. Examine, filtre, aceite ou rejeite deliberadamente. Quando você consome lixo mental constantemente, você se torna lixo mental. Seus pensamentos ficam confusos, suas emoções desreguladas, sua energia drenada, e você perde o respeito por si mesmo, porque sente que não controla nada. Aplicação prática. Faça uma dieta de informação estoica por 7 dias. Delete aplicativos de redes sociais do celular. Não precisa deletar as contas apenas ou zapis. Pare de assistir notícias por uma semana. Nada de importância mundial vai acontecer que você precise saber imediatamente. Use o tempo que você gastaria nisso, lendo filosofia, livros de qualidade, conteúdo que te desenvolve. Os estoicos liam e reliam os mesmos textos profundos. Marco Aurélio tinha alguns livros que lia repetidamente a vida inteira. Ele preferia profundidade à variedade superficial. Escolha um livro estoico. Pode ser Meditações de Marco Aurélio, pode ser Cartas de Sêneca, pode ser o Manual de Epicteto. Leia devagar, uma página por dia. Reflita sobre cada ideia. Não corra para terminar. Absorva profundamente. Depois de 7 dias, você vai sentir clareza mental que não sentia há anos. Sua mente estará mais calma,
seus pensamentos mais organizados, e você vai se respeitar mais, porque finalmente está alimentando sua mente com dignidade, não com lixo digital infinito. Arrow. As pessoas acham que precisam estar informadas sobre tudo, que não consumir notícias constantemente é ser alienado. Mentira. A maioria das notícias não tem impacto algum na sua vida. Os estoicos diferenciavam entre o que é relevante e o que é apenas ruído. Marco Aurélio governava um império, mas não se afogava em informação irrelevante. Ele focava no que estava sob seu controle e influência. O resto era distração. Você não precisa saber sobre cada escândalo, cada tragédia distante, cada drama de celebridade. Isso não te faz informado, te faz ansioso. Foque no que você pode controlar e melhorar. Ignore o resto com paz estoica. Hábito 12. Você não tem princípios claros. Você muda de opinião dependendo de quem está por perto. Seus valores variam conforme conveniência. Você não tem linha guia clara para suas decisões. Resultado, você perde o autorrespeito completamente. Marco Aurélio tinha princípios tão claros que escrevia eles todas as noites. Virtude, razão, justiça, coragem. Não importava o que acontecesse. Ele media tudo contra esses princípios. Epicteto começava cada aula reforçando princípios fundamentais. O que não está, o que importa verdadeiramente. Ele repetia isso porque princípios precisam ser reforçados constantemente. Sêneca escrevia que sem princípios claros, você é como um navio sem leme. Você vai para onde o vento empurra, nunca para onde você quer ir. Pessoas sem princípios claros são facilmente manipuladas. Elas fazem coisas que sabem que são erradas, porque não estabeleceram padrões firmes. E no fim do dia, quando estão sozinhas, sentem aquele vazio. O vazio de alguém que não sabe quem é. O que está sob nosso controle. Hoje mesmo, escreva seus 5 princípios inegociáveis. Não 10, não 20. 5 princípios que definem quem você é. Podem ser coisas como: sempre digo a verdade, cuido do meu corpo, trato as pessoas com respeito, não quebro promessas, busco crescimento constante. Os seus princípios, não os de outra pessoa. Escreva e coloque em algum lugar que você vê todos os dias. Os estoicos revisitavam seus princípios diariamente, não porque esqueciam, mas porque viver segundo princípios requer lembrança constante. Toda vez que você tiver uma decisão a tomar, consulte seus princípios. Isso está alinhado com quem eu decidi ser. Se sim, faça. Se não, não faça. Simples assim. Marco Aurélio tomava decisões que afetavam milhões, mas o processo era sempre o mesmo: consultar os princípios e agir de acordo. Você tem decisões muito menores, mas o processo deve ser idêntico. Com o tempo, viver segundo princípios claros se torna automático. Você não precisa pensar tanto. Você simplesmente age de acordo com quem você é. E isso gera autorrespeito profundo, porque você sabe que pode confiar em si mesmo. Erro comum: as pessoas escolhem princípios bonitos que não têm intenção de seguir. Escrevem coisas como honestidade, integridade, excelência, mas na primeira dificuldade abandonam tudo. Princípios que você não segue não são princípios, são apenas palavras bonitas. Os estoicos eram brutalmente honestos sobre isso. Se você não consegue seguir um princípio consistentemente, não finja que é seu princípio. Seja honesto sobre onde você realmente está. Melhor ter 3 princípios que você segue religiosamente do que 10 que você ignora quando conveniente. Comece com o que você pode manter. Construa credibilidade interna primeiro. Expansão vem depois. Hábito 13. Você guarda rancor. Você lembra de cada injustiça, cada traição, cada vez que foi tratado mal. Você carrega isso como pedras nas costas, ficando cada vez mais pesado, e pensa que está protegendo sua dignidade. Na verdade, está
destruindo seu autorrespeito. Marco Aurélio foi traído por generais, por conselheiros, até por membros da família. Ele escreveu: a melhor vingança é não ser como aquele que te feriu. Ele perdoava não porque era fraco, porque era forte demais para carregar o peso do rancor. Epicteto ensinava algo radical: quem te feriu é problema dele. Como você responde é problema seu. Guardar rancor é envenenar a si mesmo e esperar que o outro morra. Sêneca observou que gastamos mais energia odiando pessoas que nos feriram do que elas gastaram nos ferindo. Elas seguem suas vidas, enquanto nós apodrecemos por dentro. Que tipo de vitória é essa? Quando você guarda rancor, você dá poder contínuo para quem te feriu. Eles vivem de graça na sua cabeça, controlando suas emoções, roubando sua paz. E você perde o autorrespeito porque sabe que está sendo controlado. Escolha uma pessoa que você guarda rancor. Não precisa ser a pior. Comece com algo gerenciável. Agora faça o exercício estoico do perdão racional. Não é sobre sentir amor pela pessoa, é sobre liberar o peso. Escreva exatamente o que a pessoa fez e como te afetou. Seja específico e honesto. Agora escreva: essa pessoa agiu segundo a natureza dela, limitada por seu próprio entendimento. Eu escolho não carregar mais isso. Os estoicos entendiam que pessoas fazem por ignorância ou fraqueza. Não justifica, mas explica. E entender permite soltar. Você não perdoa pela pessoa, perdoa por você. Para recuperar sua energia, sua paz, seu autorrespeito. Marco Aurélio perdoou até tentativas de assassinato contra ele. Não porque era santo, porque era sábio demais para carregar ódio. Solte ou rancor, não pelos outros, por você mesmo. Erro comum: as pessoas confundem perdão com permitir que te machuquem novamente. Acham que perdoar significa voltar para relacionamento tóxico ou confiar em quem te traiu. Não. Perdão estoico é diferente. Você solta o rancor, libera a energia emocional, mas estabelece limites claros. Marco Aurélio perdoava, mas também removia pessoas traiçoeiras do seu círculo. Ele não carregava ódio, mas também não era idiota. Perdoe e siga em frente. Às vezes seguir em frente significa distância permanente. Não há contradição nisso. Hábito 14. Você procrastina o que importa a você. Adia a conversa difícil. Empurra o projeto importante. Deixa para depois o que deveria fazer agora. E cada adiamento é um golpe no seu autorrespeito, porque você sabe que está fugindo. Sêneca escreveu: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. A vida é longa o suficiente, se usada corretamente. Procrastinação não é sobre gestão de tempo, é sobre gestão de medo. Você evita o desconforto agora e cria sofrimento maior depois. Marco Aurélio tinha uma regra: faça o que precisa ser feito agora. Não espere motivação. Não espere o momento perfeito. Faça porque precisa ser feito. Epicteto ensinava que cada momento adiado é um momento roubado de você mesmo. Você está literalmente roubando sua própria vida. Quando você procrastina constantemente, você perde o respeito por si mesmo, porque você sabe que não pode confiar em você para fazer o que precisa ser feito. Você se torna não confiável aos seus próprios olhos. E isso destrói qualquer autorrespeito que você tinha. Identifique uma coisa que você está adiando há semanas ou meses. Aquela conversa, aquele projeto, aquela decisão. Amanhã de manhã, nas primeiras 2 horas do dia, você vai fazer exatamente isso. Não precisa terminar tudo, mas precisa começar. Os estoicos sabiam que começar quebra o feitiço da procrastinação. A tarefa nunca é tão difícil quanto parece quando você está evitando. Marco Aurélio se perguntava toda manhã: o que precisa ser feito hoje? E fazia, sem drama, sem negociação interna. Use a regra dos 5 minutos. Comprometa-se a trabalhar na coisa que está evitando
por apenas 5 minutos. Normalmente, depois de começar, você continua. A resistência está no início. Quando você faz o que está evitando, sente uma onda de autorrespeito. Você provou para si mesmo que pode fazer coisas difíceis. Essa é a base de toda confiança real. Não afirmações positivas vazias. Ação real contra a resistência real. Erro comum: as pessoas esperam sentir vontade antes de agir. Acham que motivação vem antes de ação. Os estoicos sabiam o contrário. Ação vem primeiro, motivação segue. Marco Aurélio não esperava vontade de governar nas manhãs frias. Ele se levantava e governava. A vontade vinha depois. Epicteto não esperava seus alunos sentirem vontade de praticar disciplina. Eles praticavam. O sentimento seguia. Pare de esperar vontade. Haja, apesar da falta de vontade, e você descobrirá a força que não sabia que tinha. Hábito 15. Você não aceita a responsabilidade, você culpa os outros. Culpa as circunstâncias, culpa a infância, culpa a economia, culpa tudo exceto você mesmo. E enquanto você não aceita a responsabilidade total pela sua vida, você não pode mudar nada. E pior, perde todo o autorrespeito. Epicteto tinha uma frase que muda vidas. Não culpe os outros pelo que acontece com você. Você é responsável. Sempre. Marco Aurélio governava em tempos de crise constante. Ele poderia culpar a situação, os problemas herdados, as dificuldades externas, mas ele escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Responsabilidade total. Sêneca observava que as pessoas passam a vida inteira culpando fatores externos pela própria infelicidade e morrem infelizes porque nunca assumiram controle. Quando você culpa os outros, você entrega seu poder. Você está dizendo: minha vida depende deles, não de mim. E se sua vida depende dos outros, você está perdido. Mas quando você aceita a responsabilidade total, mesmo pelas coisas que não são sua culpa, você recupera poder, porque agora você pode agir. Paul de Cresser. Essa é a diferença entre vítima e protagonista. Faça o exercício estoico da responsabilidade radical. Liste 3 problemas na sua vida que você tem culpado fatores externos. Pode ser: não progrido na carreira por causa do chefe ruim. Não estou em forma por causa de falta de tempo. Não sou feliz por causa do relacionamento. Agora reescreva, assumindo responsabilidade total. Não progrido na carreira porque não desenvolvi habilidades suficientes e não busquei outras oportunidades. Não estou em forma porque priorizo outras coisas ao invés de exercício e alimentação. Não sou feliz porque não tomei decisões difíceis sobre meu relacionamento. Vê a diferença? Na primeira versão você é impotente. Na segunda, você tem poder para mudar. Os estoicos não negavam que fatores externos existem, mas focavam no que estava sob controle deles. E surpreendentemente, quando você assume responsabilidade total, descobre que muito mais está sob seu controle do que você pensava. Aceite responsabilidade radical pela sua vida. Não é culpa sua que certas coisas aconteceram, mas é sua responsabilidade o que você faz com isso agora. Erro comum. Pessoas confundem aceitar responsabilidade com aceitar culpa por tudo. Começam a se culpar até por coisas que claramente não causaram. Isso não é estoicismo, é neurose. Os estoicos diferenciavam entre o que você causou e o que você é responsável por lidar. Você não causou a crise econômica, mas é responsável por como responde a ela. Você não causou a doença de um familiar, mas é responsável por como cuida dele. Responsabilidade não é sobre culpa, é sobre poder. Poder do agir, poder do responder. Poder de mudar o que pode ser mudado. Marco Aurélio não causou as guerras que enfrentou, mas assumiu total responsabilidade por como as conduziu. Recapitulação e fechamento.
Você viu 15 hábitos que destroem seu autorrespeito e fazem as pessoas te ignorarem. Não são teorias abstratas, são padrões reais, identificados pelos estoicos há 2000 anos. E cada um deles está completamente sob seu controle. Dizer sim quando deveria dizer não, reclamar em vez de agir, quebrar promessas consigo mesmo, buscar aprovação constante, tolerar desrespeito, viver no modo reativo, não cuidar do corpo, mentir para si mesmo, falar demais e escutar de menos, viver no passado ou futuro, consumir líquido mental, não ter princípios claros, guardar rancor, procrastinar o que importa, não aceitar responsabilidade, 15 formas de se trair diariamente. Mas aqui está a verdade que os estoicos entendiam perfeitamente. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Marco Aurélio não se tornou o imperador filósofo em um dia. Ele construiu isso através de anos de pequenas escolhas diárias alinhadas com seus princípios. Epicteto não conquistou liberdade interna instantaneamente. Ele praticou disciplina mental todos os dias até se tornar inquebrantável. Sêneca não desenvolveu sabedoria de uma hora para outra. Ele refletiu, escreveu, ajustou comportamentos durante décadas. A transformação real acontece em incrementos pequenos e consistentes. Escolha um hábito dessa lista. Apenas um. Não tente consertar todos simultaneamente. Escolha o que mais ressoa com você, o que mais dói quando você lê. Esse é o seu ponto de partida. Nos próximos 30 dias, foque apenas nesse hábito. Aplique as técnicas práticas que foram mostradas. Seja rigoroso, mas paciente consigo mesmo. Os estoicos sabiam que mudança de caráter leva tempo, mas também sabiam que é absolutamente possível. Marco Aurélio escreveu: não haja como se você tivesse 10.000 anos para viver. A morte paira sobre você enquanto você vive, enquanto ainda pode. Torne-se bom. Não amanhã, não depois, agora. Você tem duas escolhas a partir deste momento: continuar com os mesmos hábitos que te trouxeram até aqui e obter os mesmos resultados de falta de respeito e dignidade, ou começar hoje, agora, neste momento, a reconstruir seu autorrespeito através de ações alinhadas com quem você quer ser. Os estoicos não acreditavam em sorte. Eles acreditavam em caráter construído através de escolhas diárias. Seu caráter determina seu destino, e seu caráter é moldado pelos seus hábitos. Mude os hábitos, mude o caráter, mude o destino. Simples. Difícil, mas simples. Epicteto dizia aos seus alunos: se você quer melhorar, contente-se em parecer tolo e estúpido em coisas externas. Não tente parecer sábio. Seias e sabedoria começa com uma única escolha melhor, depois outra, depois mais uma, até que escolhas melhores se tornem quem você é. Marco Aurélio enfrentou tudo que a vida podia jogar em um homem: guerras, pragas, traições, perdas inimagináveis, mas manteve seu autorrespeito intacto, porque manteve seus princípios intactos. Você enfrenta desafios menores, mas o processo é o mesmo. Mantenha seus princípios, construa seus hábitos, proteja sua dignidade. O respeito dos outros virá como consequência natural, mas o que realmente importa, o que ninguém pode tirar de você, é o respeito que você tem por si mesmo. E isso se constrói escolha por escolha, dia após dia. Comece hoje. Os estoicos estariam orgulhosos.